Antes que o Brasil tivesse nome, bandeira ou fronteiras, houve um desejo proibido que incendiou a mata, rompeu pactos e fez o sangue correr longe do que os livros ousaram registrar. No ano de 1510, quando o litoral da terra recém-avistada ainda era mais pressentido do que compreendido, o mar trouxe homens que acreditavam ter sido escolhidos para dominar o desconhecido. As caravelas surgiram no horizonte como feridas brancas cortando o azul, trazendo consigo ferro, pólvora, ambição e uma certeza perigosa, a de que tudo poderia ser tomado. Entre degredados expulsos de Portugal, soldados endurecidos pela miséria, intérpretes improvisados e religiosos que falavam de salvação com a mesma boca que silenciava horrores, desembarcou Duarte de Alencastro, homem de fala firme, olhar inquieto e desejos que não reconheciam limites quando a autoridade da coroa parecia distante demais para puni-lo. A enseada escolhida para o acampamento parecia tranquila, protegida por recifes e por uma faixa de areia que se estendia até a mata fechada. Mas aquela tranquilidade era apenas aparência. A floresta observava. Cada passo estrangeiro era sentido, cada voz estranha era registrada pelo vento. A poucos quilômetros dali, às margens de um rio largo e escuro, erguia-se a aldeia comandada pelo cacique Arani, líder respeitado por sua força contida e por sua habilidade em ler sinais antes que se transformassem em tragédia. Arani já conhecia os homens do mar, sabia que chegavam sorrindo, oferecendo espelhos e promessas, e partiam, deixando conflitos, doenças e desordem. Ainda assim, permitiu a aproximação. Acreditava que compreender o invasor era, por ora, melhor do que enfrentá-lo sem conhecer seus movimentos. Os primeiros contatos foram cautelosos. Troca simples, palavras quebradas, gestos observados com atenção. Foi nesse intervalo frágil entre a curiosidade e a desconfiança que Duarte viu Potira. Filha do cacique, ela não se escondia nem se oferecia. Caminhava com postura firme, o corpo pintado segundo os rituais da aldeia, os olhos atentos a tudo. Não havia submissão em seu silêncio, apenas consciência. Para Duarte, aquilo foi confundido com desafio, e o desafio se transformou rapidamente em obsessão. Potira passou a ocupar seus pensamentos mais do que a terra, mais do que o pau-benzil, mais do que as ordens que fingia seguir. Duarte buscava pretextos para se aproximar. Dizia querer aprender a língua, compreender os costumes, fortalecer alianças. Levava ferramentas, tecidos, facas. Observava Potira em cada gesto, tentando decifrar o que não lhe pertencia. Os padres notavam a tensão, mas ainda eram poucos e frágeis diante da autoridade informal que Duarte exercia no acampamento. Arani observava tudo em silêncio. Conhecia o tipo de homem que se move pela vontade de possuir. Potira, por sua vez, sentia o perigo crescer, mas entendia que qualquer reação aberta poderia colocar sua aldeia inteira em risco. O rompimento veio numa manhã abafada, quando o sol ainda lutava para vencer a neblina da mata. Durante uma saída rotineira para a coleta próximo ao rio, Potira foi cercada por homens que não falavam sua língua. O rapto foi rápido, brutal e calculado. Mãos estranhas, o cheiro de couro e metal, o chão desaparecendo sobre os pés. Quando os gritos ecoaram na aldeia, já era tarde. Potira havia sido levada para um abrigo improvisado perto do acampamento português, longe dos olhos da mata que a conhecia desde o nascimento. A reação de Arani não foi imediata. Ele não gritou, não correu, não se lançou ao ataque. Reuniu os guerreiros ao redor do fogo naquela mesma noite e falou baixo, como quem convoca algo mais antigo do que a própria guerra. Disse que a floresta precisava ouvir primeiro. Disse que a pressa cega. Ordenou vigilância, paciência e preparação. A vingança da mata não é ruidosa, é inevitável. No acampamento português, Duarte acreditava controlar o destino. Mantinha Potira sob guarda, convencido de que o isolamento e o medo quebrariam sua resistência. Não percebia que o silêncio dela era cálculo. Cada olhar desviado era estratégia.
cada movimento contido, observação. Potira passou a memorizar turnos, caminhos, sons. Percebeu as falhas, os hábitos, os homens que bebiam demais, os que temiam a noite. O tempo tornou-se seu aliado invisível. Enquanto isso, a floresta começou a responder. Um soldado não voltou da patrulha. Um degredado surgiu ferido, jurando que sombras o perseguiam entre as árvores. À noite, ruídos cercavam o acampamento. Flechas apareciam fincadas no chão, sem ferir ninguém, como avisos. A pólvora falhava com a umidade. As tochas se apagavam com ventos repentinos. O medo se espalhou como febre. Os padres tentaram negociar, mas a confiança havia sido rompida de forma irreversível. Potira percebeu a fragilidade crescer. Aproximou-se de Duarte com cautela estudada, oferecendo palavras que não prometiam entrega, apenas distração. Falava pouco, mas o suficiente para mantê-lo confiante. Cada minuto ganho era um caminho aberto. Na madrugada seguinte, a floresta avançou. O ataque não teve anúncio. Teve silêncio quebrado por gritos curtos. Homens caindo sem ver de onde vinha o golpe. Fogo sendo apagado pela chuva repentina. Guerreiros surgiam e desapareciam como se fossem parte da própria mata. Duarte tentou reagir, mas o chão traiu. A visibilidade era nula e a certeza de domínio havia se dissolvido. No caos, Potira foi libertada. Não correu. Caminhou de volta à floresta com a firmeza de quem retorna ao próprio nome. Ao amanhecer, o confronto final se desenhou. Duarte, ferido e cercado, entendeu tarde demais que cruzaram um limite que nenhuma espada europeia poderia desfazer. Seu destino jamais foi registrado com clareza. Alguns dizem que foi executado ali mesmo. Outros afirmam que foi deixado na mata, para aprender o caminho de volta, se sobrevivesse. O que se sabe é que não retornou. Meses depois, o acampamento português foi abandonado. Nos relatos enviados à coroa, tudo virou uma linha vaga, retirada por hostilidade indígena. Nenhuma palavra sobre Potira. Nenhuma menção ao erro que incendiou a guerra. A história foi enterrada sob o peso da conveniência. Mas certas histórias não morrem. Elas permanecem na terra, no vento, nas sombras que se movem entre as árvores. E quando vêm à tona, revelam que o Brasil nasceu também dessas traições, dessas resistências silenciosas e desses segredos proibidos que nunca chegaram aos livros. Se você quer continuar descobrindo as histórias que ninguém te contou sobre o Brasil colonial, compartilhe este vídeo e siga agora o canal Sombras do Brasil Colonial. Aqui, o passado não é esquecido, ele desperta.